estar em teu palácio. Quero sempre contemplar sua glória e oferecer meu coração a ti. Te adorar é uma questão de te amar. Te bendizer é uma questão de te conhecer. Erguer as mãos é uma questão de se render. Quero te amar e te bendizer. Aleluia. A oração é o combustível que mantém a chama pentecostal acesa. Foi através da oração que os pioneiros venceram. Lembro de Ivar Wingren, filho do pastor Gunnar Wingren, nas comemorações dos 90 anos da Assembleia de Deus no Brasil, em Belém do Pará. Em uma manhã, ele, quando recebeu a fala, ele disse assim: papai não tinha noção da proporção que esse trabalho ia ter. Mas se ele tivesse aqui, papai estaria ajoelhado, um momento com o rosto no chão, outro com as mãos levantadas, chorando e sorrindo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Essa foi a imagem de Ivar Wingren, ficou marcada do seu pai. Um homem de oração, um homem que orava, um homem que tinha intimidade com o Senhor. Aleluia! E tendo eles orado, moveu o lugar em que estavam reunidos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza que se esta geração orar, o mundo vai tremer debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lembro com carinho de quantas vezes acordei ouvindo o meu pai orar. O horário favorito dele era de madrugada. E sempre que eu acordava, ele estava falando em línguas estranhas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O meu pai foi um grande motivador de eu buscar o batismo com o Espírito Santo, porque aquilo era tão gostoso, era tão bom, que eu queria sentir aquela mesma emoção, eu queria sentir aquele mesmo poder na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Papai já está com o Senhor, mas Ele deixou em nossos corações tatuado a mensagem completa. Está tatuado em nossos corações: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e vem buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Podíamos citar tantos pioneiros, mas quero marcar, registrar aqui um dos nossos pioneiros que também já está com o Senhor, o pastor Estevão Ângelo de Souza, de saudosa memória. Foi um homem admirável. Ao chegar em São Luís, ele recebeu com 3 congregações. Quando ele partiu para a eternidade, já havia 167 congregações. Era um homem cheio do Espírito Santo. Embora não fosse um homem que falasse alto ou gritando, ele sempre era muito contido nas suas falas. Contudo, era um homem cheio do Espírito Santo. E depois da sua morte, todo mundo que já leu o livro que foi publicado pela sua família, viu porque
o segredo daquele homem tão grande diante de nós. Ele orava 5 horas diariamente. Que exemplo! Que lindo! Queridos, para a chama pentecostal não se apagar, nós precisamos continuar orando. Bendito seja o nome do Senhor. Eu ainda tive, por exemplo, a irmã Totonha. A irmã Totonha morava em uma casa de palha e de chão batido em Barreiros, município de Arari, cidade vizinha aqui, que é a minha cidade natal, Arari. Irmã Totonha orava noites inteiras, era uma mulher de oração, e quando ela partiu para a eternidade, a tábua que ela dobrava os seus joelhos, estava a marca dos seus joelhos. Aleluia! Eu estou falando de oração assim. Totonha teve uma experiência tão íntima com o Senhor, que o Senhor mostrou para ela onde ela ia morar. E ela contou, ela disse que quando viu aquele palácio, ela disse: Senhor, de quem é esse palácio? Ele disse: é teu. Ela disse: ah, Senhor, não, a minha casa é de palha e de chão batido, aleluia. E ele disse: você mandou todo esse material para cá. Aleluia! Como manter acesa a chama pentecostal? Se alimentando da palavra de Deus. Quantos trouxeram esse livro? Aleluia! Levante a sua Bíblia bem alto. Adore ao Senhor, porque você tem acesso. Tem tantos que gostariam de ter. O exemplar deste ainda não possui, mas você possui. Levante a mão, adore a Deus por isso. Glória a Deus, faça assim. Oh, Jesus, que imagem linda. Bendito seja o nome do Senhor. Nenhuma obra é capaz de transformar as vidas das pessoas como a Bíblia. Nela, mensagem para as pessoas de diferentes povos, nas circunstâncias e faixas etárias mais variadas. Nossa geração precisa de um retorno urgente ao sagrado livro. Não existe avivamento real sem embasamento bíblico. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o nosso manual de regra e fé e prática da conduta cristã. A Bíblia nos molda, a Bíblia nos purifica, a Bíblia nos ilumina. A palavra de Deus é inerrante, a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e divide juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Não existe Pentecostes sem palavra de Deus. Se for Pentecostes, tem que ter palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho inúmeros exemplos para falar sobre isso, mas eu quero mencionar um. Morou na cidade de Arari uma missionária chamada Esther. Ela era esposa do pastor, esposa do pastor Moisés Marques da Silva. Eles estão vivos e residem em Brasília. Quando eles estavam em Arari pastoreando a nossa cidade, ela deu luz a gêmeos. E minha sogra, a irmã Zezé, que é uma das pioneiras da Assembleia de Deus em Arari, ela já me contou isso várias vezes. Que chegava na casa da irmã Esther. Hoje nós somos chamadas missionárias, né? Mas ela chama-se, chegava na casa da irmã Esther, e ela estava lá assim, ó, olhem para cá, embalando as 2 redes. Embalando as 2 redes, olhem para cá, ninguém fique sem olhar para cá, ó. E lendo a Bíblia. Leu a Bíblia naquele ano, conta a irmã Zezé, 2 vezes naquele ano.
Que exemplo, que fome, que apetite, que amor. Oh, que nós sejamos acometidos por esse desejo espiritual, aleluia, de nos alimentarmos sempre da palavra do Senhor, aleluia, porque para manter acesa a chama do Pentecoste, é preciso estar cheio de Bíblia, cheio de palavra de Deus, aleluia. Como manter acesa a chama do Pentecostes? E eu quero mencionar mais uma coisa. Para manter acesa a chama do Pentecostes, eu preciso testemunhar de Jesus. Outros precisam saber aquilo que alguém já nos contou, aquilo que alguém já passou para nós, aleluia. A Bíblia diz no texto que mencionei no início: e tendo eles orado, moveu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O poder de Deus na vida do crente é que capacita o crente para testemunhar. Foi esse poder que impulsionou o pastor João Jonas. Pastor João Jonas veio de Belém do Pará a pé trabalhar no Maranhão, sem nenhuma promessa de recompensa financeira. A pé. E gastou grande parte dos seus dias aqui no Maranhão. Nas terras maranhenses ficaram as pegadas do pastor João Jonas. Aleluia. Aleluia. As pegadas daquele homem estão por todo esse estado. O sol, a chuva, certamente já apagou as pegadas do pastor João Jonas. Porém, os efeitos dos pés daquele que leva as boas novas nunca vai se apagar, porque eles são resultados eternos. Louvado seja o nome do Senhor. Quem investe aqui está investindo de balde, mas quem investe na eternidade está investindo onde deve investir. Lá os ladrões não roubam, lá a traça não rói, lá o ferrugem também não consome, não, lá é eterno. Louvado seja o nome do Senhor. João Jonas era um homem tão cheio do Espírito Santo e tinha uma vontade tão grande de ganhar almas, que ele orava assim: Deus, me dá almas para eu ganhar para ti, ou então tira minha alma. Um homem cheio do Espírito Santo. Li num livro de autoria do pastor Raifran Batista, que certa vez ele estava em um culto em Barra do Corda. E era muito difícil. A pregação naquele tempo, as pessoas eram muito grosseiras a respeito do Evangelho. Mas naquele culto tinham muitas pessoas assistindo. E estava ali naquele culto o irmão Alcebiades Pereira Vasconcelos, o pastor Otoniel Alencar, o pastor Alcebiades. E o pastor Alcebiades, depois de pregar, fez um veemente apelo. E quando terminou o apelo, eles perceberam a dureza do coração daquelas pessoas, porque ninguém foi aceitar Jesus como Salvador. Então, impulsionado pelo Espírito Santo, o pastor João Jonas pediu a palavra. E parece que eu estou vendo aquela cena. Ele vai, se posiciona e começa a chorar. Chora, houve um silêncio e todos podiam ouvir o soluço daquele abnegado homem de Deus. Depois ele levanta o rosto e diz: meus amigos,
Nós viemos aqui neste lugar só para falar de Jesus para vocês. Imagino, não diz no livro, que ele continuou chorando. E diz a história que um temor de Deus veio sobre aquela multidão. E dentre eles se levantaram 42 pessoas e aceitaram a Jesus como Salvador. Bendito seja o nome de Jesus. Para manter essa chama acesa, é preciso testemunhar, é preciso pregar, é preciso levar adiante. E Deus conta comigo e com você. Já estou indo para o encerramento. Última coisa que vamos ver. Como manter acesa a chama pentecostal? Não fazendo aliança com o inimigo. Diga comigo, não fazendo aliança com o inimigo. Eu gostaria de pedir, por favor, que a partir de agora ninguém se levantasse e ouvisse, porque isto aqui é muito sério que Deus quer tratar conosco. Quero que você dobre a sua atenção para manter acesa pentecostal acesa. Se faz necessário não fazer aliança com o inimigo. E eu quero ler alguns textos da palavra de Deus. Você pode comparar na sua Bíblia. No livro de Neemias, no capítulo 4, os versículos de 1 a 3, diz assim: Quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus, dizendo: O que esses judeus fracos estão fazendo? Pensam que pode acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daquele montão de pó? Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: Memoriza esse nome. Quem é? Tobias. Olha o que ele disse: Mesmo que construam, se vier uma raposa, facilmente derrubará o seu muro de pedras. Agora lá no capítulo 6, os versículos 1 a 3. Preste atenção. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gésem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele não havia brecha alguma, Sambalate e Gésem mandaram dizer a mim: Vinha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso enviei mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Quem estava lá? Diga: Sambalate, Tobias e Gésem. Diga Tobias de novo. No capítulo 6, o versículo 19 diz assim: Tobias escrevia cartas para me amedrontar, para me atemorizar. Todos conhecem essa história. Os muros de Jerusalém estavam em ruínas. E Neemias foi autorizado por Deus e pelo rei Artaxerxes para reconstruir os muros de Jerusalém. E houve aquela grande perseguição. Tobias, Sambalate e Gésem eram os que comandavam a perseguição. Mas no capítulo 13, antes de chegarmos ao capítulo 13, a perseguição daqueles homens não puderam deter o trabalho. Eles continuaram trabalhando e não paravam, eles alternavam os turnos, de forma que todos estavam trabalhando e não pararam de reconstruir os muros. E a Bíblia diz que em somente 52 dias, eles terminaram aquela obra. E festejaram ao Senhor. Eu imagino a alegria, o júbilo de Jerusalém. A Bíblia diz que a alegria era tão grande que se ouvia de longe os brados de alegria de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias deixou tudo arrumadinho, o templo funcionando, todos os seus turnos como era para funcionar.
os muros feitos, tudo no seu lugar. E ele viajou, Neemias, o homem de Deus, viajou para se apresentar ao rei de Babilônia, Artaxerxes. Depois voltaria. E na ausência de Neemias, havia ali um sacerdote chamado Eliasibe. Preste bem atenção para isto. Um sacerdote, diga comigo, um sacerdote. Um sacerdote chamado Eliasibe se aparentou com Tobias. Isso está no capítulo 13, a partir do versículo 4. E permitiu que Tobias viesse morar nas dependências da casa de Deus, exatamente numa sala onde ficavam anteriormente depositado as ofertas de cereais. Diga comigo, as ofertas, o incenso, os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que era destinado aos levitas, cantores, porteiros, bem como as contribuições para os sacerdotes. Isto é muito grave. Quando Neemias viu aquilo, ele ficou muito revoltado. E diz a Bíblia que Neemias pegou os pertences de Tobias e lançou fora e botou ele para correr. Expulsou ele do templo de Deus, das dependências do templo de Deus. E nisto, Deus falou comigo para dizer isto à sua igreja nesta noite. Igreja querida, igreja noiva de Cristo, não faça aliança com Tobias. Tobias é inimigo, contudo ele age sorrateiramente, com sutileza. Ele vem querendo só um espacinho. Eu quero só chegar perto. Eu sou bonzinho. Eu não sou mais aquele Tobias. Eu agora quero ser amigo. Quero ajudar. E olhe para cá. Não saia. Porque é exatamente aqui que Deus quer tratar conosco. Aleluia. Amados, para a chama pentecostal continuar acesa, não podemos ceder espaço no templo de Deus que somos nós, para Tobias. Você está ouvindo isso? A Bíblia diz em 1 Coríntios 6:19, que nós somos o templo de Deus. Deus habita em nós. Aleluia. Diga, eu sou o templo de Deus. Aleluia! E como templo de Deus, não pode ter lugar para Tobias na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito na palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 14, o versículo 23. Se alguém me amar, guardará minha palavra. Meu Pai o amará. E viremos para Ele e faremos nele morada. O Espírito Santo mora em você. Adore a Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Estão lembrados que era Tobias? Nós acabamos de ler. Tobias era gente boa? Tobias era inimigo. Igreja Centenária. E ele está chegando também de maneira sutil na nossa geração, de maneira bem parecida. Olhe para cá. Ele está vindo de maneira sutil. Está chegando perto de alguns que estão dando ouvidos para ele. Está tomando o tempo da oração.
Vocês lembram que o espaço onde Tobias ocupou lá no templo era o lugar onde ficava o incenso? Vocês lembram que nós lemos isso há pouco? E quantos de nós passamos um dia inteiro e não tivemos pelo menos 1 hora com o Senhor? É sintoma de Tobias. Igreja Centenária, tome cuidado, porque Tobias é sutil. Ele chega e diz assim: ei, não é adultério, não, é só uma paquera virtual. E infelizmente, tem umas que provocam esse tipo de paquera virtual. Se expõe. Tem aquelas que vão postar roupa e tá levanta a saia. Não, irmã, eu estava na praia. Você estava na praia na hora da foto, mas quando você posta, o mundo todo vê. Cuidado com esse espacinho que Tobias está querendo. Parece ser muito simples, mas ele está querendo exatamente isso. Nos nossos dias, ele está vindo com uma mensagem também muito bonita, com um enfeite. Tipo assim, não é aborto, não. Não. Nós não somos, a favor, sabe, de ter assim, de ter muitos filhos. Não, é um filho que não é desejado, não é um assassinato, é só uma vidinha, ainda nem nasceu. Eu sou dona do meu corpo. Ele vai chegando de maneira sorrateira. E para alguns, e vocês vão ver que nós estamos, para onde a gente vira o rosto, a gente vê alguém falando de ideologia de gênero. E agora falar contra estas coisas é que já é apontado como alguém retrógrado. E dizem assim: não, Mariazinha é que vai decidir se ela vai continuar sendo Maria ou se ela quer ser José. Isso é Tobias. Isso é mensagem do inferno. Deus criou macho e fêmea, e o que passa disso é antibíblico. Deus condena tais práticas e vai condenar sempre, porque este livro diz. E a Bíblia é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém vai nos calar. Nós vamos pregar a palavra de Deus enquanto vida tivermos. Tobias que vá para onde é o lugar dele, mas nós continuaremos pregando o que tem escrito neste livro. Aleluia! E tem aqueles, infelizmente, até dos nossos. Eu vi uma história ontem que eu fiquei muito triste. De uma mãe que o filho se declarou e alguém foi tentar ajudar. Não, escolha. O filho escolheu. Não tenho que dizer nada. Família, como a Bíblia diz, para muitos hoje é coisa do passado. Mas eu quero te dizer que o que a Bíblia diz é a verdade. A Bíblia diz que a família é constituída de pai, mãe,
filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Jesus. Queridos, cuidado com Tobias. Tobias chega sorrateiramente. E eu digo à igreja centenária, fique bem atento. Se estás dormindo, acorda. Presta bem atenção com o que os teus filhos estão vendo. Presta atenção com quem os teus filhos estão conversando. Não entrega um celular para uma criança. Toma muito cuidado. Cuidado, cuidado. Porque Tobias, ele está aí. E ele quer tomar o de mais precioso. Ele quer se apossar do que é mais santo. Queridos, a palavra de Deus é imutável. Ela condena essas práticas, condenou no passado e continua condenando hoje. E como disse o pastor Átila Brandão, é uma convenção da DONEP no Rio de Janeiro, no Rio Centro, em 1992. Tudo é o mesmo cão, só muda a coleira. Tobias aqui é só um nome que nós estamos dando, mas tudo é obra do maligno. E a igreja precisa estar acordada, bem atenta. Louvado seja o nome do Senhor, porque se vem do inimigo, o inimigo é adversário. O inimigo não quer que a igreja do Senhor Jesus continue com a chama do Pentecoste acesa, mas nós iremos continuar no nome de Jesus. Aleluia! Parece que eu estou vendo aquela cena quando Neemias chegou, que botou Tobias para correr. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vai-te embora, esta casa não te pertence, sai daqui, eu te expulso em nome de Jesus. A minha vida é o altar de Deus, Deus mora em mim, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! E uma das formas que Tobias está se infiltrando na igreja, olhe bem para cá, é também, ele já está instalado lá naquela sala onde guardava também os dízimos. Irmã Branca, você vai falar isso numa abertura de congresso? Sim, porque a Bíblia que diz. E muitos já não estão entregando seus dízimos, porque Tobias está lá. E a Bíblia diz no capítulo 13 de Neemias, que porque ele estava lá, os cantores já tinham ido embora, os levitas já tinham ido embora, não tinha mais azeite para o trabalho dos sacerdotes, não tinha mais nada, tudo estava em ruínas. Porque Tobias tomou posse exatamente do lugar onde essas coisas ficavam armazenadas. E muitos da nossa geração estão permitindo Tobias ir chegando e dizendo: ei, não entrega tudo não. Você vai dar dinheiro para pastor? Mas essa palavra de Deus diz que nós podemos adorar com as nossas ofertas e os nossos dízimos. E nós vamos continuar pregando isto, porque é a palavra de Deus. A Bíblia diz que Neemias, quando chegou lá, botou Tobias para correr e mandou santificar o lugar. Tirou todos os seus pertences e disse: voltem e vamos celebrar ao Senhor. Vamos celebrar ao Senhor, porque o Senhor é que é o dono desta obra. Louvado seja o nome do Senhor. Voltou o incenso, voltou o azeite, voltou os dízimos e tudo veio a funcionar. Ei, se essa palavra te incomoda em alguma coisa, se você está percebendo que tem algum tipo de Tobias que está já assim meio infiltrado na tua vida, te define, meu irmão. Ou você é templo do Espírito de Deus ou não. Porque o Espírito de Deus não habita onde Tobias habita. Ou é o Espírito Santo de Deus, ou não. Aleluia! Glória a Jesus. E eu quero encerrar dizendo uma coisa.
Fique de pé, por gentileza. Depois que eu pedir para ficar de pé, que eu vou pedir, pastor. Não saia, olhe para cá. Nós falamos que para manter acesa a chama pentecostal, nós precisamos primeiro o quê? Orar, oração. Depois, se encher da palavra. Depois, pregar a palavra. E quarto, não podemos fazer aliança com Tobias. Nós fomos chamados para este tempo. E fazemos parte desta história. Mas se você sente algum tipo de incômodo nessa palavra, fecha os teus olhos. Chama o Neemias da tua vida. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele tem ciúme de nós. Nós somos propriedade dele. Propriedade exclusiva de Deus. Tu és povo santo. Tu foste separado para ser santo, para ser habitação de Deus. A Bíblia diz em Romanos 5:5, mas o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele habita em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está doente, levante a sua mão agora. Jesus vai curar, porque Ele continua curando. Louvado seja o nome do Senhor. Se você crê, continue com a sua mão levantada. Pai, em nome de Jesus, olha para todos os teus servos e servas que estão enfermos, que levantam as suas mãos, clamando por um milagre. Pai, eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, como diz a tua palavra, cura-os, meu Deus, para que possam testemunhar que o Senhor ainda faz milagres. Bendito seja o teu nome. Em nome de Jesus, seja curado para a glória do nome do Senhor. Se tem uma pessoa nesta noite que ainda não conhece Jesus e quer fazer parte dessa história pentecostal, saia do seu lugar e venha começar uma vida com Deus, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cheia de Deus e que também vai te levar para o céu, te proporcionando a vida eterna como herança. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor Raposo, muito obrigada pela confiança. Glória a Deus. Minhas irmãs, tomem assento só mais 5 minutos. Eu quero pedir ao nosso prefeito que nos dê as boas-vindas. Era para eu ter feito isso no início, mas acabei esquecendo. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Eu queria cumprimentar todos os pastores, em nome do pastor presidente, nosso pastor Raposo. Cumprimentar todas as congressistas que aqui se fazem presente, em nome do círculo, todo o círculo de oração de Vitória do Mearim. E queria dizer a todas que o povo de Vitória do Mearim, a nossa cidade, está de braços abertos e feliz com a presença de todos vocês. E aqui quero agradecer a Deus por este momento e com essa linda pregação dessa maravilhosa irmã, dizer a todos que os nossos corações, que podemos amar mais e julgar menos, porque só assim Deus vai nos abençoar sempre. Eu quero aqui agradecer e dizer em público que o melhor caminho que eu escolhi foi o caminho de Deus.
e quero afirmar que tudo que está acontecendo na minha vida, que já aconteceu, não é nada do que eu quero, é sim do que Deus acha que eu sou merecedor. E com isso eu quero sempre pedir orações a todas as irmãs e os irmãos que possa, sim, fazer esse gesto para que a nossa gestão e a nossa cidade permaneça sempre com Jesus na frente. E tudo é para a honra e glória do Senhor. E aqui fica o meu agradecimento aos nossos pastores, os nossos irmãos, pela rica e linda oportunidade. Muito obrigado. Glória a Deus. O pastor Zonildo com os avisos finais. Amanhã, 8 horas, começa o trabalho do Senhor aqui. Você já pode ficar de pé, só não saia antes dos avisos. Minhas queridas, eu preciso avisar isto. Antes, o pessoal do bombeiro, todos os bombeiros, vocês devem se apresentar para o departamento de segurança do presidente. Eles estarão aqui 5 da manhã, tá? Para vocês se apresentarem para eles, para auxiliá-los aqui na segurança interna, tá? Fala com o Rogério para se apresentar para eles lá. Eu quero dizer às irmãs que os ônibus estão com a cor da sua pulseira. A cor da sua pulseira. Aí você vai pegar o ônibus, ele vai lhe levar até o local onde você está hospedado, tá certo? Então também, vou só reforçar esse aviso. Amanhã é 8 horas, 8 horas o senhor marcou, né, pastor? Começa o trabalho. Mas aquela verificação que eles vão fazer, começa às 5 horas. Não entra ninguém por essa porta. Todos entrarão por essa porta, depois de passar pela triagem aqui na entrada. Eles vão usar essa porta, as irmãs irão passar pela triagem e adentrarão o templo. Aquelas que costumam vir 5 da manhã, porque eu já observei aqui, nos outros congressos, 5 da manhã, que eu olho para cá, está tudo já cheio. Então, você vai passar pela triagem lá no portão e vai adentrar o templo por essa porta aqui. Se não passar pela triagem, você não vai poder entrar no templo. Me entenderam? É um protocolo de segurança da Presidência da República. É um protocolo de segurança, tá certo? E 8h30, 10 horas, o presidente já vai estar aqui em Terras Vitorienses, sendo recepcionado e trazido para cá para o templo. Tá bom, meus irmãos? Esses são os avisos que eu tenho a dar e agradecer a Deus pelas vossas vidas e orações. Amanhã, isso aqui estará cheio de cadeiras e tem mais espaço para as irmãs. Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu vou hoje mesmo buscar esse telão lá para fora, pastor. Hoje mesmo eu vou me esforçar para isso. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus. Pedi o pastor Raifran para orar e escute. Quando começou esse trabalho, quando começou esse culto, faleceu a sogra do pastor Spurgeon. O pastor Spurgeon, nosso 5º vice-presidente, filho do pastor Pedro Aldir e da irmã Conceição. Então, em São Luís. Então, vamos orar por essa família para que Deus console e conforte. Pastor Raifran, orando e impetrando a bênção. Oremos. Querido Deus, nosso amado Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por este culto, por este momento especial de abertura desse congresso. Agradecemos ao Senhor por tudo que aqui aconteceu, por termos ouvido a Tua bendita e santa palavra, e por momentos agradáveis na Tua presença, de louvor e exaltação ao Teu bendito nome. Pedimos a Tua bênção por esta igreja hospedeira,
Pedimos a tua bênção pelo pastor Osvanildo e toda a equipe de obreiros locais. Pedimos a tua bênção pela mesa diretora da nossa convenção e por toda a coordenação deste congresso. Senhor, abençoa todas as congressistas, guarda, livra do mal, dê saúde e opera na vida de cada uma. Senhor, a programação que já está planejada para amanhã e depois, que as tuas benditas mãos estejam estendidas para confirmar e para abençoar. Também, Senhor, te apresentamos agora os familiares do teu servo, pastor Spurgeon. Tu sabes, meu Deus, o que ocorreu na sua família, na família de sua esposa, ali na cidade de Viana. Pedimos a tua bênção, Senhor, por aquela família enlutada. Pedimos, ó Deus, a misericórdia do Senhor. Pedimos o consolo do teu Espírito Santo. Pedimos o conforto do Senhor, porque o Senhor é bom e a tua bondade dura para todo sempre. Pai amado, que todo o teu povo aqui, que agora vai para as suas hospedagens, que todos tenham uma noite de paz, em comunhão contigo, Senhor. Dê da tua graça, livre de todo mal, de todo perigo, e nos conserva, Senhor, preparados para o retorno de Cristo a qualquer momento. Tudo te rogamos, Pai Santo, e por fé, no nome de Jesus, te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todas as congressistas, sejam sobre toda a igreja do Senhor nesta cidade e sobre todo o povo de Deus, hoje para todos sempre, e todos digam amém.